Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Então vamos fazer uma prece de gratidão, uma prece de alegria, já que nós temos tantos motivos para agradecer, tantas coisas boas acontecendo em nossas vidas. Se temos algo a pedir, é que possamos lembrar, que possamos enxergar todas as coisas boas que existem ao nosso redor, todas as coisas boas que estão acontecendo conosco nesse exato momento. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos nossos pais, obrigada pelo nosso trabalho, obrigada pela nossa casa, obrigada pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelas nossas escolas, por todas as pessoas que estão em nossa vida, que de alguma forma contribuem para o nosso aprendizado ou para a nossa alegria. Que assim seja. Vamos lá, então. Deixa eu só conferir aqui se está tudo certo. Sim, tudo certo. Então, vamos lá. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos 10:13-16. Vamos ver então o que Jesus quis dizer com isso, que lição ele quis nos ensinar ao permitir que as crianças se aproximassem, ao repreender os discípulos quando afastaram as crianças de perto dele. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento orgulhoso e egoísta. Então, pureza de coração não tem nada a ver com qualquer tipo de pensamento orgulhoso e egoísta. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer, para a vida corporal, as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Então, a criança, enquanto ela ainda não coloca toda a sua personalidade milenar, né? Todas as suas tendências, todas as suas experiências, toda o seu conhecimento que é milenar, porque nós somos espíritos milenares, então a gente olha para as crianças como se elas soubessem menos do que nós, e elas sabem menos do que nós mesmo em relação à vida física, por causa da pouca idade e por não nos lembrarmos de outras encarnações.
mas elas têm todo o conhecimento acumulado de séculos, milênios de existência. Então, nós olhamos, enquanto elas ainda não manifestaram toda essa bagagem espiritual que vem de muito tempo atrás, até esse momento, elas ainda, até o momento em que elas ainda não manifestaram isso, elas são puras, elas são ingênuas, né? E é por isso que Jesus as usou como exemplo de pureza, de ingenuidade, de como nós devemos buscar sermos. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aquelas que se lhes assemelham. Então, o reino de Deus é para as pessoas que se assemelham às crianças. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu tô achando que isso daqui está restrito, não em público. E aí as pessoas não vão ver. Não dá para ver agora. Se tiver restrito, depois vai ficar gravado, aí eu coloco em público. Se estiver restrito, só não vão poder ver ao vivo, mas vai ficar gravado. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas. Ele não disse que o reino de Deus é para as crianças. Ele diz que o reino de Deus é para quem se assemelha às crianças, ou seja, tem pureza no coração. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, porque não se mostra desde o nascimento tal como é, tudo é sabedoria na obra de Deus. Então aqui está perguntando, se a criança já vem, né, de outras encarnações com uma bagagem, por que ela não se mostra? Por que ela não mostra isso ao nascer, né? Já na infância? Por que ela não mostra essas tendências positivas e negativas que vieram de outra encarnação? Aí tá falando, vai explicar agora, e já começou a explicação dizendo que existe uma sabedoria nisso. Óbvio, né, gente? Existe sabedoria em tudo o que Deus faz. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então, a criança, ela vem com essa aparência de fragilidade, de anjinho, de ingenuidade, para que toque o coração das pessoas que cuidam dela e elas tenham amor e carinho para com as crianças, porque elas precisam disso. Se ela já viesse, por exemplo, com uma tendência negativa, com uma tendência de algo ruim, e uma aparência dessa situação complicada que ela veio de outra encarnação, isso não tocaria da forma como toca o coração das pessoas que cuidam dela. As pessoas não cuidariam com o mesmo carinho, não sentiriam essa doçura, né, que a gente sente ao ver um bebê, ao pegar um bebê no colo, ao ouvir um bebê chorando. A nossa tendência é de cuidar, de dar carinho, de dar qualquer coisa que ele estiver precisando. Se ele não tivesse essa doçura, essa ingenuidade, essa carinha de anjinho, talvez a nossa reação para com ele não fosse a mesma, né? Então aí está a sabedoria de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, tá? Já lemos isso. Então essa aparência de fraqueza e ingenuidade faz com que tenhamos todo esse carinho e esse cuidado com ela. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo.
E é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Então, para cativar os seus cuidados, para cativar o seu carinho, né? Ela não teria o mesmo devotamento se no lugar da graça ingênua sentisse, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E muito menos se conhecesse o seu passado, né? Às vezes, os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos são pessoas com as quais nós tivemos muitos problemas em outras encarnações. E por isso, hoje, encarnamos na mesma família para que possamos aprender a conviver pacificamente. Então, se a gente olha para a pessoa e lembra o que aconteceu em outra encarnação, a gente tem uma tendência a ter mais dificuldade, né, para conviver com ela do que sem essa lembrança. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito entrando em perturbação, porque o espírito, antes de encarnar, ele tá lá no mundo espiritual. Aí vai acontecer a encarnação, né? Dentro do útero da mãe, quando tem a concepção, o espírito já começa a se ligar, às vezes ele já está ligado à mãe antes mesmo da concepção, ao casal, né? Os pais. E quando acontece a concepção, ele começa a se ligar, a formar. É o espírito que forma o corpo que está sendo formado dentro da mãe. É por isso que, quando existem dificuldades físicas, quando o bebê nasce com alguma deficiência, é o próprio espírito que quis aquilo, que existe uma necessidade. Ele sabe que ele precisa nascer com aquela deficiência, com aquelas vezes deformidade, com aquela doença. Então, é o próprio espírito que cria isso. Claro que, gente, nós não estamos falando de uma ciência exata, né? 2 mais 2 são 4 sempre, mas dentro de uma ciência que não é uma ciência exata, existem nuances, existem situações em que a pessoa não escolhe certas situações da encarnação dela, existem. Nós estamos falando de forma geral, tá? Então, quando vai chegando perto do momento da encarnação, que é dentro do útero da mãe, o espírito se perturba um pouco. Porque, gente, como nós já conversamos aqui muitas vezes... Precisa de alguma coisa? Como nós já conversamos aqui muitas vezes, estar encarnado não é algo fácil. Não é algo agradável, não é algo legal. Se assemelha muito mais a uma prisão do que é um prazer. Nós não estamos aqui de férias, não. É por isso que é bom aproveitar logo, aprender logo o que tem que aprender, não ficar adiando aprendizado, não ficar adiando dívidas, pagamento de dívidas. Melhor já resolver logo pra gente ter menos necessidade de encarnar, né? Pra gente poder se livrar logo disso. Ou encarnar em planeta mais evoluído, com corpo mais evoluído, ou na Terra mesmo, depois da transição planetária, né? Então, aqui o que está dizendo é o seguinte, quando vai chegando perto do momento de encarnar, o espírito vai ficando meio perturbado, porque ele não está indo. É a mesma coisa, você vai viajar de avião, e você tem medo. Então, você não vai ficando meio perturbado ali, um dia antes... umas horas antes, você não vai ficando meio nervoso? Que você vai fazer uma coisa que você não tá afim, que você não gosta de fazer? Ou ao contrário, você vai viajar, você não tem medo de viajar de avião e você vai passar umas férias maravilhosas num lugar que você tá muito afim. Você não fica bem felizão antes? Na preparação, nos momentos antes, né? Nos dias antes, você não fica alegre, animado? Então, é a mesma coisa. O espírito, ele não tá, quando ele vai encarnar, ele não tá indo para uma viagem de férias bem legal. Ele tá indo fazer uma coisa que ele não é agradável. É necessário. Então, ele pode até estar feliz
porque sabe da necessidade daquilo, mas agradável não é. É igual uma cirurgia. Você acha que é gostoso sofrer cirurgia? Não é nem um pouco gostoso, mas às vezes a pessoa está feliz por fazer aquilo porque é a possibilidade de cura de alguma doença. Entende? Então é por isso que o espírito, quando ele vai encarnar, ele fica meio perturbado, usando o termo que está usando aqui no Evangelho. Então, é por isso que na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Então, é por isso que existe o esquecimento das outras encarnações, porque ele entra nessa perturbação e vai perdendo a consciência de si mesmo. Quando ele encarna, ele não sabe mais quem ele foi em outras vidas, né? Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Como eu disse, a gente saber quem fomos, quem foram as pessoas com as quais convivemos, atrapalha a nossa missão aqui, as coisas que a gente tem que fazer. Porque se eu tenho que ser muito amorosa, muito carinhosa e ajudar o meu filho a ser uma pessoa boa e educar ele com todo amor e carinho, mas eu sei que em outra encarnação a gente teve uma situação complicadíssima, um foi assassino do outro. Você acha que se a gente sabe disso, vai ser mais fácil ou mais difícil cumprir com a nossa missão? Muito mais difícil conviver, não é? É por isso o esquecimento. Entretanto, seu passado reage sobre ele e, desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e acompanhando pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, a gente esquece fatos, a gente esquece quem a gente foi, mas o espírito não perde o aprendizado. Então, o aprendizado adquirido permanece existindo. Nós temos intuições, nós temos assim, tal coisa eu sei fazer. Nunca fiz aula disso nessa encarnação, mas eu tenho facilidade com isso. Ah, tal coisa eu acho que não é boa. Não sei porquê, mas eu acho que não é boa. É porque nós preservamos uma intuição daquilo que nós já vivenciamos em outra encarnação. Então a gente não perde conhecimento. Olha que maravilhoso. A gente vem com esse conhecimento na nossa alma, no nosso espírito. Não com uma lembrança clara, mas o suficiente para nos ajudar, para nós aproveitarmos aquilo que a gente já vivenciou e já aprendeu em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Daí, pode-se dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais, como nós já falamos, né? Depois vai pondo as asinhas de fora, certo? Depois vai mostrando qual é mesmo a sua tendência. Vai mostrando quem ele realmente é. E é aí que os pais, passado aqueles anos em que ele é só puro amorzinho, puro cuidado, puro carinho, chega um momento em que é necessário começar a falar os nãos, começar a ensinar, começar a como que se diz? Reprimir as tendências negativas que ele vai trazer de outra encarnação, sim. Se não trouxesse, é porque não deveria estar encarnado no planeta Terra, certo? Aqui é assim.
Nós não somos perfeitos e por isso estamos aqui. Nós temos as nossas necessidades de aprendizados, nós temos dívidas, nós temos os nossos defeitos. E é depois de alguns anos que o espírito encarnado, né, que é criança, começa a manifestar essas tendências negativas as quais ela veio aqui para corrigir. E é papel dos pais ajudá-la nessa tarefa de corrigir. Então, quando ele começa a ficar um pouquinho mais autônomo, é o mesmo momento em que ele começa também a impor as asinhas de fora, vamos dizer assim. Porque enquanto ele precisava completamente dos cuidados dos pais, ele não mostra essas tendências exatamente para que os pais continuem dando todo o amor, todo o carinho, sem nenhuma restrição. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade de seu caráter ainda estão adormecidas. Eu li bem rápido porque eu já tinha lido, tá, gente? Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza. Então, é na primeira infância que a gente tem que plantar a sementinha do bem ali. É na primeira infância que a gente tem que corrigir o que está errado. Assim que se manifestam as tendências negativas. Porque ali o terreno é muito mais fértil para a gente colher depois, né? Para germinar, crescer e para colhermos depois a educação que a gente deu. O espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência. E Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Certo, pessoal? Então, aqui está explicando esse início desse capítulo 8, que se chama Bem-aventurados puros de coração. Veio explicar esse primeiro item aqui, na verdade, os primeiros do 1 ao 4, veio explicar o que significa puros de coração e o que Jesus quis dizer quando ele disse que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Resumidamente, ele quis dizer que a pureza e a ingenuidade são valorizadas no mundo espiritual. Ok? Então, vamos finalizar agora com uma prece, agradecendo novamente por tantas e tantas bênçãos maravilhosas, que nós possamos ao longo de todo o dia lembrar a todos os momentos de sermos gratos por tudo o que nos acontece, inclusive as situações difíceis que nos trazem tanto aprendizado. Que assim seja. Mas que nós possamos também pensar muito nas alegrias, né? E tornar a vida leve. Então, um beijão e até a próxima!